Oi, pessoal. Boa noite. Todos bem? Acho que já tá na nossa hora, né? Tá na hora da gente começar nosso encontro semanal. Eu acho que esse é o nosso 10º encontro. Toda vez que a gente começa, eu fico às vezes meio perdida na contagem de se é o nono, se é o 10º. Eu acho que é o 10º encontro. É a 10ª vez que a gente tá conversando um pouquinho sobre cuidado paliativo. Acho que agora deu certo, Lili. Se você entrou é porque deu certo. O Hanna também já entrou. Bem, imagina que a gente está tentando fazer frequentemente, na verdade semanalmente, um encontro para a gente ter algumas informações bem alinhadas, de maneira acessível, de maneira fácil, leve também, sobre temas relacionados a cuidados paliativos, com especialistas em cuidado paliativo e também com especialistas que trabalham com temas associados a cuidado paliativo. Lili está falando aqui que é o 10º encontro, então se a Lili falou é o 10º, eu não vou nem discutir. A Lili que é o cérebro morto disso aqui, então a Lili falou, tá falado. Hoje a gente vai falar sobre cuidado paliativo e neurologia. Quem vai estar com a gente é a Camila Galvão. Camila já está aqui. Eu vou tentar puxá-la para essa nossa conversa. Bem, se vocês por acaso quiserem interagir com a gente, tiverem alguma dúvida, conversa também para outras pessoas que quiserem ou que essa conversa possa ser benéfica, esteja à vontade. Camila entrou. Quanto tempo? É verdade, Carol. Quanto tempo. E você viu que deu Só certo? assim. Deu certo. Você viu que deu certinho. É simples fazer essas coisas. Até eu consigo fazer, Camilinha. Imagina. É porque a gente não está muito acostumada, né? Hoje eu ainda falei para Gisela, né, que é a médica que eu trabalho, eu falei assim, doutora, agora é assim, né? Ninguém chama a gente mais para dar aula, chama a gente para participar de uma live, né? Tudo pela internet, né? Mas Mas eu isso vou te aproxima falar. as pessoas, né? É verdade. A gente mesmo, sei lá, tem uns 5 anos que a gente não se vê, talvez uns 4, 5 anos por aí, Eu né? acho que sim, por aí mesmo. Mas é positivo. Uma vez, já faz o quê? Uns 2, quase 3 meses que eu comecei esse projeto, cara. E eu sempre fui uma pessoa muito resistente, sabe? Sabe aquela coisa assim, bem old school? Imagina, não, não, não. Sempre gostei daquela coisa mais presencial e não muito high-tech. Mas Interação, encontrar as pessoas, né? Mas Mas eu tá também sendo acho. aprendizado para mim também, sabe? Tá sendo bastante positivo. Cá, que bom Tá que você mesmo. aceitou o convite. Obrigada. Eu Para que mim é um prazer. agradeço. Imagina, é muito bom falar com você, me faz lembrar dos bons tempos de Sírio-Libanês. É verdade, foram bons tempos, já faz 5 anos, né? Já faz tempo mesmo. Você sabe que a live passada foi com o Tatá, hoje está sendo com você. Semana que vem vai ser com a Lisandra, né? Então acho que Olha a que nossa legal. turma É uma vai rodar aqui. comemoração, é isso? Comemoração de 5 anos, né? É mais ou menos isso. Cá, eu vou te apresentar. Na verdade, a Camila, ela é neurologista especializada pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, pela USP. A Camila também ela é especialista em cuidados paliativos pelo Sírio-Libanês. Ela é médica atualmente da equipe de cuidados paliativos do Hospital Santa Paula, é isso, né, Cá? Isso mesmo. E atualmente você está integrando também o Departamento Científico de Medicina Paliativa da Academia Brasileira de Neurologia, né? Isso, que é uma novidade. Além de ser uma novidade, eu acho que é um trabalho de vanguarda que vocês estão fazendo, né? É, a gente acho que muito do empenho de criar o departamento científico dentro da Academia Brasileira de Neurologia foi da coordenadora nossa, que é a Luciana. Aham, A Luciana, ela é de Fortaleza e ela fez neurovascular com a doutora Sheila em Porto Alegre. aham. E aí depois ela voltou para Fortaleza. E aí a gente sempre falava, né, que a gente formava um núcleozinho. Eu aqui em São Paulo, Uhum, a Laura que de residência 1 ano mais nova que eu, uhum. e, e a, e a Luciana tentando conversar com as pessoas para criar uma forma disso ser mais falado, discutido, né? A gente começou como uma parte do departamento científico de reabilitação
Aham. E aí, agora a gente ganhou um espaço próprio, assim. Eu até brinquei com o Saporetti esses dias, eu encontrei com ele e eu falei assim, olha, Sapo, eu acho que a gente deve isso ao Covid, porque senão, acho que se não fosse essa situação toda da pandemia e das modificações que existiram, Uhum. provavelmente isso não teria acontecido da forma que aconteceu, assim. E foi uma coisa, eu falei assim, ai, olha, tanta coisa que é ruim que aconteceu esse ano, mas abriu um espaço para que a gente conseguisse conversar e criar o departamento científico, que foi uma coisa tão que é histórico mesmo, né? E que eu tenho certeza que a gente ainda vai conseguir fazer bastante coisa aí nesses 4 anos, né? De gestão mesmo. Aham. Vida longa para vocês, viu, Cá? Fico Ah, muito muito feliz. Você obrigada. mandou a notícia, eu fiquei super orgulhosa. E hoje Eu também fiquei é o muito dia do feliz. neurologista, não é isso? Isso, hoje é o dia do neurologista. Que bela Incrivelmente. coincidência, né? Foi uma boa Parabéns. coincidência. Obrigada. Olha, parabéns. Eu também tenho que mandar os parabéns para as minhas. Eu tenho grandes amigos, mas eu tenho um núcleozinho de amigas neurologistas que eu não posso deixar de não mandar um beijo para elas. A Paula, que está em Toronto, a Luísa, que está em Campinas também, a Lid, que está em Campinas, toda a minha galerinha de Unicamp, né? Isso é muito bacana. É muito bom, Que com coincidência, certeza. né? Que honra nossa te receber hoje também. Muito Cá, obrigada. mas assim, eu te falei, eu perguntei um pouco de você profissionalmente, mas quem é a Camila? Camila que eu conheci há 5 anos. Me fala um pouquinho de você. Olha, eu falar, quando eu cheguei lá nos cuidados paliativos, eu estava com minha filha bebezinha de colo, né? No primeiro módulo ela tinha 1 mês de vida, né? E eu cheguei nos cuidados paliativos de uma forma muito engraçada, assim, né? Eu falo assim, nada na vida é por acaso, né? Uhum. Eu fui pro ambulatório de ela, lá no HC, para fazer pesquisa e trabalhar com uma parte até mais laboratorial, assim, Uhum. né, a princípio. E aí a gente começou a fazer o ambulatório junto com o Frederico, e na mesma época a Laura, que é essa menina que é 1 ano mais nova que eu, também estava fazendo o ambulatório lá, porque ela estava recrutando os pacientes para a tese de doutorado dela, Uhum. que é dor em pacientes com ela, que é muito interessante, que é o que ela Uhum. avaliou. E e aí eu sempre observava, assim, sabe, como ela cuidava dos pacientes, o que ela conseguia entregar de cuidado. E isso, lentamente, ela foi conquistando, conquistando a minha atenção, assim, e o meu respeito, né, porque eu achava que ela conseguia fazer um trabalho muito legal com os pacientes. Uhum. E aí, na mesma época, eu trabalhava numa equipe de neuro lá no Sírio, Uhum. e aí eu conheci a Ana Cristina e a Val, Uhum. que é a enfermeira, né, e a médica da equipe lá. Uhum. E a gente cuidou de alguns pacientes juntos, mas teve um paciente em especial, assim, que era um paciente jovem, que tinha uma doença de Crohn, que me tocou muito, sabe? Uhum. E quando ele acabou falecendo, enfim, por uma complicação clínica, e aí um dia que eu tava passando, assim, elas estavam sentadas, elas faziam uma coisa que era meio um fechamento, assim, do caso, né? Uhum. Sentavam para conversar sobre aquele caso. E aí elas me convidaram, era meio ali no café mesmo. Eu falei, nossa, que legal! Vocês sentam para discutir um caso, quando o caso tem um desfecho. Puxa, que interessante! Claro que eu quero sentar e conversar e falar o que eu senti sobre o caso. E aquilo, assim, para mim foi mágico, né? Eu falei assim, nossa, olha como eles fazem as coisas de forma diferente, né? Uhum. Eles veem todas as intervenções que eles fizeram, tudo que eles tentaram fazer, tentaram melhorar. Eles falam o que eles sentiram ao longo do Uhum. processo do cuidado daquele paciente e quando tem o desfecho eles sentam para conversar sobre isso. E eu falei assim, ainda me convidaram, né? Como Aí, neurologista?
Para como participar desse debriefing, né? Isso. E foi assim que eles conseguiram conquistar meu coração mesmo. Cada vez mais eu tinha mais interesse de acompanhar os casos e ver como eles faziam as coisas lá no hospital. E foi assim que eu me inscrevi na Aham. pós, né, lá do Sírio, porque eu não tenho, né, muita admiração por eles. E essa coisa da Laura, né? E realmente entregar um cuidado para os pacientes que era diferenciado em relação a todos os neurologistas que eu já tinha conhecido. Ela que era até em tempo de residência 1 ano mais jovem que eu, assim, né? Pra você ver como aquilo, ela tinha terminado de fazer a complementação especializada em cuidados paliativos e aí estava fazendo o Uhum. recrutamento dos pacientes para o doutorado dela. Entendi. Então foi você vendo, de certa forma, a atuação de uma neurologista que tinha também um olhar diferente, talvez uma É, atenção diferente, um pouco mais completa para o paciente, que te puxou para essa questão de casar, né, na sua formação, cuidado paliativo e neurologia. Cá, assim, só para a gente até começar a puxar os ganchos da nossa conversa, cuidado paliativo, a gente sempre fala o que é cuidado paliativo, que é uma abordagem, né? Que isso. olha o paciente e a família, ou seja, o paciente e o entorno social. Esse paciente pode ser gente grande, gente pequena, mas desde que ele tenha uma doença que ameace a vida dele. E esse olhar vai ser um olhar para o sofrimento multidimensional que ele apresenta, que esse binômio família-paciente apresenta, né? Que é o sofrimento psicológico, social, físico e espiritual que a doença traz. A gente, quando olha esse conceito, que é o conceito da OMS de cuidado paliativo, e a gente, quando olha para a neurologia, é uma coisa que casa muito bem, porque dentro da neurologia a gente fala de um monte de doença que, inclusive, infelizmente, a gente não vai conseguir de falar de curar a doença. A doença vai ter um caráter que é um caráter progressivo, um caráter mais debilitante, um caráter, inclusive, de perda de funcionalidade. Então, é uma coisa que fica bem complementar, né, Cá? Sim, sem dúvida, assim, eu acho que eu sempre brincava, falava assim, olha, 99% das doenças sem solato são incuráveis, né? Isso é uma Então, verdade. 1%, tipo, aquela pneumonia que o cara vai tratar e vai curar, né? Aham. O resto, né, das doenças têm um curso crônico e o paciente vai ter que aprender a conviver com aquilo de alguma forma, né? Eu acho que para os pacientes com doenças neurológicas se acrescenta o fato de que eles muitas vezes vão passar a vida inteira com aquela doença Aham. e aquela doença vai comprometer não só funcionalmente, Uhum. né, mas também muitas vezes comprometer a autonomia desse paciente, né? Uhum. E eu acho, para mim, como pessoa, a autonomia é a coisa de maior valor, né? Uhum. E muitas vezes engraçado, ó, é recente isso. Eu ouvi de uma filha de um paciente que operou um GBM, Uhum. que já, assim, a doença bem avançada, ele já estava comprometido funcionalmente, já tinha sinais de hipertensão intracraniana, bem grave, né? E Uhum. aí quando a gente chegou ali para conversar com ela, era meio num contexto de deshospitalização, Uhum. de poder levar para casa, o que que precisa, como que a gente pode, né, Uhum. ajeitar isso. E ela falou assim, doutora, se o médico tivesse falado para mim antes da cirurgia que ele ia devolver meu pai assim, eu Uhum. jamais teria permitido que Uhum. ele fizesse essa cirurgia. Eu teria levado ele para casa e teria cuidado dele nos últimos dias até ele falecer, porque a pessoa que ele me devolveu não é Uhum. mais meu pai, Uhum. né? Isso é uma das coisas assim que a gente mais escuta e que eu acho que tem maior impacto, né? Uhum. A pessoa quando tem uma doença neurológica, muitas vezes ela deixa de ser aquela pessoa que ela era, né? A Uhum. personalidade muda, Uhum. aquela pessoinha que estava ali, que tinha aqueles pensamentos, sentimentos, tudo mais, ela vai desaparecendo, desaparecendo, Uhum. até que ela não é mais, né? E eu acho que isso é o que
causa tanto sofrimento e tem tanto impacto na vida das pessoas que estão em torno, né? Porque muitas vezes o paciente já perdeu, né, a capacidade de compreender o que está em torno dele, mas a família segue sofrendo ali, né, em volta daquela situação. Cá, você como neurologista, tudo bem que eu vou te fazer uma pergunta, que é uma pergunta, inclusive, talvez enviesada, com uma resposta enviesada pela sua formação em cuidado paliativo, né? Mas, É. idealmente, em que momento, no transcorrer desde o diagnóstico ou durante o curso de uma doença neurológica, deveria entrar a conversa e abordagem de cuidado paliativo, cá? É lógico que a gente vai responder o mais precoce possível, né? Aham, Que é o mundo ideal, assim. aham, Uma vez me perguntaram isso no curso lá no Sírio, e eu acho que o Daniel acabou respondendo, porque a gente tem esse discurso bonito nosso, né? Ah, é o mais precoce possível, vamos aham. tentar cada vez conversar mais precocemente com os pacientes, quando eles têm autonomia e tudo mais. Mas isso muitas vezes não leva em consideração o lugar que a pessoa está, né? A disponibilidade de recurso, né? Disponibilidade de especialista. Uhum, Então, eu penso assim, né? Para ter avaliação de um especialista, o uhum, ideal é que fosse o mais precoce possível. Se a quantidade de especialistas, né, é restrita no seu serviço e você não tem isso tão fácil, uhum, claro que você vai deixar o seu especialista para situações mais complicadas, né? aham. Eu acho que até por isso que o cuidados paliativos primário, né, que é aquela coisa que todo mundo tem que ter as noções básicas, né, todos os médicos, Uhum, tem que estar na formação educacional e como parte de formativa de cada médico para que ele consiga fazer uma uhum, abordagem inicial, né, a abordagem mesmo, né, de falar sobre prognóstico, abordar valores e tudo mais. uhum. E se seu especialista não é muito disponível, deixar para ele quando você tem um sintoma difícil de controlar, uma situação bioética mais complexa de resolver, né? Cara, Não sei se se eu eu. não, se eu fecho o meu olho, eu lembro de quando eu estava na faculdade, eu entrei na faculdade há mais de 20 anos atrás. Eu espero que, às vezes, o cenário hoje do estudante de medicina seja um pouquinho diferente do nosso, né? Mas quando a Eu gente acho que sim. olha, quando eu olho para trás, eu lembro muito dos meus professores, inclusive sendo neurologistas brilhantes, mas muito brilhantes na hora de dar um diagnóstico muito difícil e, às vezes, muito pouco aptos na hora de comunicar o diagnóstico, na hora, de certa forma, explicar o curso da doença, na hora, muitas vezes, de propor um planejamento de como vai ser, ou de como vamos cuidar, ou, de É certa forma, isso. desenhar o curso clínico da doença para esse familiar e para esse paciente. Eu acho, às vezes, Cá, que talvez no cenário ideal a gente precisaria ter neurologistas que forem neurologistas que tenham habilidades em cuidado paliativo, que são habilidades que deveriam ser inatas para todo médico, justamente para conseguir ter uma comunicação mais assertiva, conseguir conduzir uma reunião familiar de maneira brilhante. Um dia desse eu tive uma experiência dessa, sabe? Eu tinha um paciente internado no hospital, era um paciente que tinha uma doença parkinsoniana super avançada, tinha um DBS, melhorou com o DBS, mas voltou a progredir, a doença perdeu performance. E o neurologista pediu que a gente fizesse uma reunião em conjunto com ele, enquanto paliativistas. Eu entrei na reunião, eu praticamente fiquei muda, porque eu vi um neurologista, que não era um neurologista com habilidades, assim, especialista em cuidado paliativo, porém claramente com habilidade de comunicação e habilidade de conduzir aquela reunião de maneira brilhante, que eu fiquei, gente, eu vivi para ver isso. Eu fiquei feliz demais. E eu me senti totalmente assim, eu estava só ali assim, tá ótimo, tá tudo bem, tá maravilhoso. E a família estava super, super acolhida, conseguiu desenvolver um plano avançado de cuidado de maneira brilhante, e esse foi o médico que acompanhou esse paciente por anos. Ele era médico desse paciente há muito tempo. Então você percebe que essa situação foi muito clara, sabe, Cá, de ver um caso
onde esse médico, neurologista, ele conseguiu, desde o diagnóstico, ter uma conduta assertiva, ter uma conduta técnica, conseguiu indicar muitas vezes procedimentos que tiveram melhora na qualidade de vida do paciente, mas estamos falando de uma doença que é uma doença progressiva, uma doença que vai ser incurável e que o curso dela, infelizmente, vai ser de uma perda de performance e um caminhar para final de vida. Você tem visto isso atualmente, cara? Eu acho que as gerações mais novas, Uhum. eles têm uma outra abertura, né? Uhum. E eu acho que porque o jeito de fazer medicina também está mudando, né? De Uhum. ser médico. Eu acho que existe uma preocupação de formar os médicos para cuidarem, né? Não Uhum. para fazer diagnóstico só. E eu Uhum. acho que isso que faz toda a diferença, né? Quando eu era residente, é isso, né? A gente era preparado para fazer diagnóstico e tudo mais, né? E para manter terapia modificadora de doença. Até hoje eu estava conversando na hora do almoço, a gente estava falando de um caso super grave, de um rapaz que teve uma lesão desmielinizante gravíssima, assim, ficou bem incapacitado funcionalmente, um menino que era psicanalista, 30 e tantos anos. Uhum. E aí a gente estava falando assim, mas acho que a gente vai dar um tempo na imunossupressão dele. Eu falei assim, precisa, né? Porque a gente já fez tudo de imunossupressão que era possível e se a Uhum. gente continuar agora correndo atrás de imunossuprimir Uhum. ele vai acabar morrendo do nosso tratamento, né? Por Sim. complicações, como eu vi muitos pacientes morrerem de choque séptico, né? Fazerem neutropenia febril, tudo por tratamentos muito intensivos Uhum. para a doença, Uhum. sem olhar mesmo o risco-benefício, o custo, né, que ia ter para aquele paciente de qualidade de vida. Uhum. Então, eu acho que as gerações mais jovens fazem essa reflexão muito mais do que as gerações antigas. E tem essa perspectiva do cuidar prolongado, né? Uhum. Mas ainda é um percurso a se Uhum. percorrer mesmo, porque o diagnóstico do paciente é uma pequeniníssima parte do que você precisa fazer para um paciente com uma doença neurológica, principalmente se é uma doença degenerativa. Uhum. A gente sempre falava assim, ambulatório de ELA, né, das questões de reabilitação, né, que era super Uhum. difícil convencer a equipe multidisciplinar, que ali a gente não estava fazendo uma reabilitação para o paciente sair andando, né? Sim. A gente estava fazendo uma reabilitação para melhorar a qualidade de vida daquele paciente, trazer conforto, né? E adaptá-lo à condição atual, né? Isso, e fazendo adaptações à medida que a doença fosse progredindo e discutindo cada passo, né, Uhum. com a família. Uhum. Então, todas essas questões, opa, caí aqui, Acontece. são difíceis mesmo. E a gente precisa mudar um pouco, né? Uhum. Mudar o que as pessoas pensam e mudar o que é a perspectiva de cuidar de um paciente, né? Uhum. Que cuidar de um paciente envolve muita coisa, né? Uhum. E principalmente, eu acho que Carol, é uma coisa, eu falo sempre da autonomia, porque, e até tem vários casos que eu falo lá, que eu dou plantão numa UTI neurológica, né? E eu falo assim, olha, a gente tem que pensar também se o paciente vai conseguir perdoar a gente por ter salvado a vida dele. Uhum. E que até é o título de um artigo do New England, que é super interessante e retoma essas questões, né? De Uhum. o médico está tão preparado para salvar a vida da pessoa que ele vai lá. Uhum. Aquele neurointensivismo full, nossa, todo mundo correndo para fazer as coisas e não sei o que, não sei o que lá, salvou a vida do cara. E o cara vai embora ranking 5 para casa, totalmente dependente para as atividades, precisa de cuidado 24 horas por dia, e Uhum. assim ele vai terminar os últimos dias da vida dele.
Sim. E não Com é certeza, legítimo. com certeza nem respeitando o que seria a autonomia do paciente, às vezes se isso fosse abordado, né, idealmente, né, Cá? Exatamente, se isso fosse abordado. Eu acho que a gente pode até, né, o paciente, a pessoa pode ir embora para casa num ranking 5 e vida que segue? Pode, se isso Uhum, era o desejo dela, né? uhum, Mas se isso nunca foi o desejo dela, uhum. Até traduzindo para as pessoas que estão aqui, paciente que é um ranking 5 é um paciente que provavelmente está deitadinho na cama o tempo todo, totalmente dependente para cuidado, sendo alimentado por uma via artificial, provavelmente sendo ventilado também de uma maneira artificial. É muito provável que esse paciente ele já esteja num perfil de altíssima dependência, com uma performance muito baixa, numa fase que é uma fase de final de vida. E as pessoas podem preferir terminar a sua vida desse jeito ou não, né, Cá? ou Isso é uma não, coisa muito digna, né? Cá, a gente até abriu umas gavetas, a gente começou a falar de ela. O diagnóstico em si, ouvir o diagnóstico de ela é uma coisa muito dura, né? É muito dura de sim, falar, mais ainda de ouvir para quem está do lado de cá. Então, é um diagnóstico que já tem muito estigma, né? Você percebe isso? com certeza. Eu acho que conferência, teve o videozinho lá do New England que eu achei sensacional, né? Uhum. Falando sobre conferência Recentemente. familiar, Uhum. isso, e o artigo e tudo mais, né, para Uhum. ensinar os médicos a fazerem conferência familiar. Acho que questões relativas à comunicação são Uhum. imprescindíveis, assim. Uhum. Eu vejo muito paciente que se queixa de como a informação é passada, Uhum. né? Ou com falta, ou por falta de clareza, né? Uhum. Porque as pessoas têm medo de ser claras com o paciente, mesmo quando ele pede que seja, né? Uhum. E uma, um dia eu estava numa consulta com uma amiga, eu estava lá de acompanhante, uma consulta com uma amiga que tinha uma neoplasia de mama metastática. Ó, oh, como as coisas são, né? Me veio isso na cabeça agora. Aí o médico, ela perguntou assim: ah, doutor, então quer dizer, a gente vai fazer. Ela tinha, ela tinha acabado de descobrir que a neoplasia de mama tinha recidivado num Uhum. linfonodo axilar, tudo mais. E ela tinha um monte de linfonodo mediastinal e metapulmonar. Uhum. Ah, a gente vai fazer quimioterapia, tudo mais, então, e aí eu vou ficar bem. Ele, não, você vai ficar bem e tal. Ah, e o que que aconteceu com a minha doença? Ah, então, é que as células da sua doença, elas aprenderam a andar pelo corpo. Eu falei, gente, que ideia, né? Ela tá perguntando se ela vai ficar curada ou não, né? Isso que ela quer saber, né? Sim. E E provavelmente é uma aí, maneira tão lúdica de explicar para a mulher adulta, né? É como se fosse uma criança. uma mulher da minha idade, se ela tem minha idade, né? Uhum. Aí eu falei assim, vamos para casa, né? Sentar e tomar um café. Vamos para casa. Vou ligar pro seu irmão para ele vir tomar café com a gente. Nossa, mas precisa? Eu falei assim, precisa. A gente precisa conversar sobre essa consulta, porque eu acho que as coisas não ficaram claras para você. Aí, café vai, café vem, né? Fala Uhum. assim, mas você entendeu o que isso é? Ah, não, entendi. A gente vai fazer essa quimioterapia, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem e pronto. Eu falei, não, não tá tudo certo, tudo bem, pronto. Ele falou uma coisa muito séria pra você. Isso que a sua doença aprendeu a andar pelo corpo é que ela não vai ficar mais na mama. Uhum. Ela se espalhou pelo seu corpo, por lugares que a gente não consegue enxergar. Isso Uhum. quer dizer que a sua doença não tem mais cura. Ali, naquele segundo que eu falei, a sua doença não tem mais cura, é que ela entendeu. Só Entendeu? ali, né, cara? Parece que só ali naquele momento. Só ali naquele instante, né? Então, o médico dela é uma gracinha, adoro, ele é um oncologista muito fofo, Uhum. uma belezinha, mas escolheu falar as palavras erradas, né? Uhum.
E muitas vezes Porque a função da gente é uma função, tudo bem, que a gente pode falar a mesma coisa de mil maneiras de mil diferentes, maneiras, né? mas a gente tem que ser o mais claro, o mais empático, o mais compassivo nessa comunicação, mas também o mais assertivo, né, cara? Eu acho que isso é uma coisa que Sim, deve ficar de lição também, né? Mas até puxando o link da ela, né? A ela é uma doença estigmatizante, é uma doença que traz, sim, muito distúrbio motor, mas também traz outros sintomas que às vezes as pessoas esquecem, né? Esquece da disfagia, esquece da isso. hipersalivação, daquele monte de saliva que fica mais difícil de lidar. Esquece muitas vezes do impacto nutricional, da perda de peso, da desnutrição desse paciente. Às vezes até o primeiro sintoma, né? O paciente começa a emagrecer, 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 emagrecer. As pessoas às vezes têm uma certa dificuldade, né, em preparar o cenário para o que vai ser uma perda de função e um declínio funcional. Você percebe isso também, Cá? Sim, com certeza. E tem uma coisa, Carol, que as pessoas nem falam muito, né? Mas Uhum. é uma coisa que a gente nota e que faz parte do quadro clínico mesmo, que é a questão da labilidade emocional, de depressão, ansiedade, né? E mesmo transtorno de ajustamento, né? Eles têm um Uhum. comprometimento neuropsiquiátrico pela doença, né? Uhum. E muitas vezes isso não é falado, não é comentado, né? E é uma coisa que a gente precisa fazer uma intervenção também. Eu acho que a gente precisa tratar, né? E é uma coisa que precisa de alívio é uma coisa que traz um sofrimento muito grande e que você precisa olhar para isso também para conseguir tratar, né? A Uhum. gente fala muito de sintoma físico, né, da Aham. ela, porque tem um monte que a gente precisa Sim. tratar mesmo, mas eu acho que o sofrimento neuropsiquiátrico, né, fora o sofrimento existencial de estar evoluindo com uma dependência Uhum. progressiva e tudo mais, eu acho que é uma coisa bem importante. Dos Uhum. sintomas, assim, dessa perda de funcionalidade, Uhum. muitas vezes é difícil, né, para a pessoa vislumbrar isso. Principalmente Uhum. quando, agora que cada vez mais a gente faz um diagnóstico mais precoce Uhum. e, e a pessoa às vezes chega andando, né? Uhum. E aí pensar que dali 3 anos ela vai estar numa cadeira de rodas, com uma disfagia importante, sem conseguir se comunicar, porque eles vão evoluir com uma disartria grave, né? Uhum. Tem gente que não, né? Que consegue sentar e ler tudo e muitas pessoas ressignificam de uma forma que eu acho surpreendente, assim. Mas muita gente tem dificuldade mesmo de lidar com isso, né? De Provavelmente o lidar com essas cenário vai perdas. menos difícil, por assim dizer, se a gente tem um suporte desde o início, né, Cá? O suporte, às vezes, não só do médico, mas suporte de uma equipe multi que pode intervir e pode tornar esse processo um processo mais leve, né? Cá, se a gente vai falar do parkinsonismo um pouco, né? O parkinsonismo e as suas variantes, né? Que tem um bocado de sintoma motor, um bocado de sintoma não motor, que faz aquele paciente, às vezes, ficar muito mais isolado, às vezes, num baita de um sofrimento social por conta da sua situação motora, né? Que traz também junto um monte de questão até associada à demência também. É uma outra gaveta importante para a gente falar de colocar cuidado paliativo e neuro já junto na jogada. Como é que você enxerga isso, cara? Doença de Parkinson é engraçado, porque quando você tem muito remédio, as pessoas ficam só no remédio ali e olham pouco, né, pro resto. E as medicações para a doença de Parkinson, elas são muito para os sintomas motores, né? E os sintomas não motores sempre são muito pouco abordados, né? Agora que você vê em congresso, uma aula sobre tratamento para sintomas não motores da doença de Parkinson, dos parkinsonismos, né? Uhum. Então, é uma coisa que vem crescendo, assim, porque muitas vezes os sintomas não motores da doença de Parkinson são muito mais incapacitantes, né? Uhum. O paciente que tem instabilidade postural, hipotensão postural grave, né? Uhum. Distúrbio do sono REM,
Então, são várias coisas, assim, que são muito ruins para a qualidade de vida do paciente e Uhum, que muitas vezes não tem tanta coisa ali para abordar na hora da consulta, de medicação para sintoma motor, se tem uhum, freezing, se não tem freezing, a hora que quando você vai espalhar o remédio, que remédio que você vai dar e tudo mais. aham, E às vezes essas coisas ficam meio perdidas mesmo, mas eu acho que muitas vezes esses sintomas são mais incapacitantes. aham. Para os parkinsonismos atípicos, né, tem a questão ainda do comprometimento cognitivo que é precoce, né? Uhum, Os pacientes que têm doença de Parkinson, normalmente eles vão ter um comprometimento cognitivo com 10, 15 anos de doença, quando eles já têm uma incapacidade funcional pela parte motora muito grande, uhum, né? Então, termina que a evolução é um pouco diferente, né? E os parkinsonismos atípicos, eles são muito menos frequentes, né? uhum, Mas eles respondem menos à medicação, né? O uhum, paciente fica comprometido cognitivamente mais rápido uhum, e às vezes a gente não consegue fazer muita coisa, assim. Eu uhum. já, Para já vi tratar a umas doença, né, Cá? para tratar a doença em si. Eu já Aham, vi paciente que foi para uma total, uma colectomia total, porque fez uma obstipação, assim, um abdômen agudo, uma coisa terrível, assim, aham, por causa do parkinsonismo aham. mesmo, assim, porque faz uma desmotilidade do trato gastrointestinal e ela parou de evacuar, o abdômen distendeu, translocou, foi uma coisa e acabou indo para uma colectomia total, uma ileostomia terminal. Você vê, né, a gravidade e a proporção que isso pode ter. Sim. Cá, desculpa, pode falar. Desculpa. Não, eu ia falar assim, se você pensar, né, será que valeria mesmo a pena, né, se essas coisas tivessem ido com a família, né? Será que valeria mesmo a pena essa paciente ter ido para uma colectomia total num contexto de uma doença degenerativa que não ia ter outras terapias para melhorar a doença em si, né? Sim. É uma coisa que às vezes na urgência fica muito difícil tomar a melhor decisão, mas que se às vezes a gente já vem conversando com essa família e com esse paciente, fica um pouco menos difícil, né? Cá, e se a gente abre a gaveta do AVC, que é um outro capítulo à parte, né, dentro da neurologia, a questão das doenças cerebrovasculares, e toda vez que a gente atualmente, pelo menos nos últimos 8 anos para cá, vem estudado AVC, 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 a gente vem vindo cada vez mais essa coisa casada de cuidado paliativo dentro do tratamento da abordagem do AVC. Você, como neurologista, provavelmente já teve vários quadros, alguns atendimentos, e o que a literatura atualmente é muito clara em falar é que justamente o cuidado paliativo é para entrar no início do atendimento desse paciente. Como é que Na isso fase funciona? aguda. Engraçado, a gente está escrevendo uma diretriz de reabilitação Aham, para AVC. E aí eles chamaram a gente para escrever a parte de cuidados paliativos. E eu estava até revisando isso esses dias. E e tem essa indicação mesmo, né? Eu acho que a literatura é bem clara de trazer essa abordagem na fase aguda, né? uhum, Mas o que eu observo é que ainda é uma coisa mais difícil uhum, de ter essa abordagem mesmo, pelo menos nos AVCs mais graves. uhum, Se a gente pensar antes de 1995, que é de quando é o estudo NINDES, aham, que é o primeiro estudo que fala de trombólise endovenosa publicado, antes a pessoa tinha um AVC na fase aguda, ia para o hospital e só recebia cuidados clínicos de suporte, né? E hoje a gente faz várias terapias, faz terapia trombolítica, faz janela estendida até 9 horas para casos selecionados, uhum, desculpa, faz trombectomia mecânica até 24 horas, né? Tem um uhum, monte de terapia super invasiva, assim, para melhorar a qualidade de vida e que tem muito impacto na funcionalidade dos pacientes. E é uma coisa muito legal, porque antes a uhum, gente
não tinha uma abordagem modificadora de doença, e agora a gente tem coisas que modificam muito a funcionalidade do paciente, né? Aham. E que é uma coisa espetacular. Uhum. Mas eu acho que a gente não pode perder a visão de que AVC é uma doença gravíssima, né? Aham. E pensar nos fatores que são de mau prognóstico, os fatores, as complicações clínicas e tudo que pode acontecer com esse paciente ao longo da internação, né? Então, teve um AVC, ficou funcionalmente grave, eu acho que a gente tem que falar com a família, né? Eu acho que na fase aguda mesmo, né? Uhum. E definir o que que vai ser nosso objetivo de cuidado, nosso Uhum. planejamento terapêutico, Uhum. até por essa questão, né? A gente falou brincando assim, será que o paciente vai perdoar a gente por ter salvado a vida dele, né? Uhum. A gente tem que saber o que que é importante para aquele paciente, saber, até o Gabriel, eu acabei de ver o nomezinho dele aqui na live. Aham. O Gabriel, ele é filho de uma paciente que ficou com a gente lá no Sírio, a dona Edna, que teve um AVC gravíssimo. Uhum. E hoje a dona Edna costura, faz várias coisas super legais, assim. Teve uma reabilitação surpreendente, mas ela ficou gravíssima durante um período muito grande. E eu acho que conversar sobre o que que é o prognóstico, como que o paciente vai ficar, quais são os valores daquela família, o que que é importante para aquela pessoa, é importantíssimo, né? Porque Uhum. a vida dela vai mudar completamente, Uhum. né? A vida dela vai ser outra, né? Uhum. Eu acho que até quando a gente coloca num capítulo à parte essas outras doenças que a gente citou, a gente consegue às vezes olhar e ter um prognóstico muito mais linear. Quando a gente fala da doença cerebrovascular, especialmente aguda, né, Cá? A gente meio que entra num território de a gente não sabe bem o que vai acontecer. A gente tem algumas ideias, mas de certa forma, se aquele paciente sobrevive a uma fase aguda, obviamente com a intervenção adequada, com o cuidado de suporte avançado na UTI feito de maneira apropriada também, ele vai ter um período muito longo, que vai ser um período de reabilitação barra adaptação. E esse período eu entendo como paliativista, não como neurologista, que eu não sou, né, cara? Mas eu entendo que é um período de relacionamento grande, né? Um período longo e que cabe muita intervenção, especialmente, seja do neuro com habilidades em cuidado paliativo, ou do paliativista também, né, cara? Sim, com certeza. É engraçado que hoje eu estava conversando com a esposa de um paciente que teve um AVCH, um hematoma lobar, Uhum. e ele tá bem grave, assim, né? Do ponto de vista clínico, neurológico, ele tá bem grave. Uhum. E ele tem uma prótese na aorta e uma válvula aórtica protética e fez uma endocardite da prótese. Nossa. É horrível, né? E aí fez um AVCH posterior. E hoje a gente estava conversando com ela que do ponto de vista médico, clínico, sensu lato, assim, que ele tem contraindicação de ir para um procedimento cirúrgico para trocar a prótese, né? Sim. Porque do ponto de vista neurológico, ele não tem condições de ir para a circulação extracorpórea de novo, por Sim. risco de sangramento e tudo mais. Sim. E que isso é um fator complicador, né? Porque a doença clínica que causou o AVC não está tratada, né, Sim. adequadamente. Então, quando tem um evento agudo, né, não é só o AVC em si e a incapacidade neurológica. Uhum. Entram as complicações clínicas também, né, que estão em torno. Então, é um paciente que tem uma fibrilação atrial, ou um paciente que tem uma cardiopatia valvar ou não valvar, com uma fração de ejeção baixa, né? Aham. Hoje eu fui ver também um paciente que tinha uma amiloidose cardíaca, né? Uhum. Então, às vezes os pacientes, isso vão somando coisas, né? Aquele tijolinho que vai subindo, né?
e vai minando ali a saúde do paciente e sendo um fator complicador a mais, E né? até também tirando as opções de tratamento que a gente podia tirar da manga, né, cara? Então a gente olha para o paciente desse e fala, eu não vou poder anticoagular, né? Ou então eu não vou poder Exatamente. chegar e propor o tratamento específico para o problema em questão. E a gente acaba se vendo numa, numa, numa situação até do ponto de vista médico insolúvel, né, cara? E a gente precisa conversar disso com as famílias, a gente precisa colocar isso de maneira muito ética. E clara, né? Porque muitas vezes o que a gente tem ali naquele momento não é uma coisa que é certo ou errado, né? Sim. Não é, desculpa, junta 10 médicos para conversar e não tem um consenso do que é melhor e o que não é para o paciente, né? Eu acho que quando não existe um consenso entre os médicos do que é melhor ou não para o paciente, né? Uhum, Nessas situações que não tem certo e errado, uhum, principalmente nesse momento é que a gente tem que conversar com as famílias, né? uhum, E que acho que é o fundamento da decisão compartilhada, né? uhum, Compartilhar a decisão não é delegar, né, para os familiares que eles desejam fazer, mas é a partir do que eles trazem, do que é importante para aquela pessoa, dos valores e tudo mais, conseguir pensar o que nessa situação, levando em consideração essa família, essa pessoa, tomar uma decisão individualizada, né? Quando realmente todas as opções terapêuticas que a gente tem ou de planejamento terapêutico para aquele paciente não tem um certo e errado, não tem um melhor claro, uhum, né? uhum. E se tem uma área, na minha opinião, né, no cenário da medicina que ou para ter caso difícil ou para ter esses dilemas é a neurologia. Especialmente quando esse paciente é grave, especialmente quando esse paciente está dentro da UTI, Isso vira aí é um terreno difícil mesmo. um terreno difícil. Esse paciente que eu estou falando é um paciente que tá, que é uma angústia. Eu acho que para todas as pessoas que estão cuidando dele não está sendo difícil, assim. Cá, e se a gente por acaso fala um pouco das síndromes demenciais, que também são extremamente frequentes dentro do cenário da neurologia? A abordagem paliativista pelo neurologista já deve começar desde o início também, né? No diagnóstico, né? No diagnóstico. Esse eu acho porque acho que para demência ainda mais, né? É uma questão de tempo a pessoa perder a autonomia e poder decidir por ela própria. Aham. Você tem uma ampulhetinha, um reloginho correndo contra você nesse caso, né? Exatamente. E outra coisa que às vezes a gente esquece é quem está do lado do paciente, né? E, de certa forma, a gente está tão focado nas questões do paciente, e isso é muito frequente, né, Cá, que a gente esquece de olhar do familiar e cuidador. E exatamente o familiar e cuidador do paciente, é, que é um paciente portador de doença de síndrome demencial, são pessoas que precisam muito da atenção da gente, né? Nossa, você sabe que hoje eu fui ver uma menininha que tem síndrome de Down. Menininha, né? Ela parece uma menininha, mas ela já é uma mulher, né? Mas Aham. a síndrome de Down termina que a pessoa vira uma criança, né? E a irmã, que é a principal cuidadora, porque os pais são falecidos já, ela estava extremamente envergonhada por estar chorando, por estar sofrendo, né? E meio até ruborizada e pedindo 1 milhão de desculpas porque ela estava chorando, porque ela não estava bem, porque ela assim, ah, você entende que é difícil? Eu falei assim, claro, né? É muito difícil. É muito difícil. E é natural que você chore e você não precisa ter vergonha de chorar, né? Uhum. Porque o choro é um recurso da gente poder extravasar, poder liberar aquela emoção, né? E até poder entrar em contato com o que são os nossos medos, as nossas frustrações, o que tá mobilizando tanto, né? Sentimento na gente. Mas eu achei interessante isso, de como ela estava, como muitas vezes, diante do lado de uma pessoa que está sofrendo, né? Aquele Uhum. familiar ali, ele não se sente no direito de sofrer, né?
não se sente Uhum. no direito de chorar, não se sente no direito de se desesperar, de vivenciar todo o luto, né? Uhum. Porque são pequenos lutos, né, que a pessoa vai vivendo naquele processo de adoecimento. E como o familiar também sofre junto, né? Também precisa de cuidado, né? Se por acaso a gente não treinar o nosso olho também, né, para estar olhando para quem está em volta nessa relação, né, Cá, a gente deixa de passar um componente importante do que deve ser a nossa assistência. A gente que é treinado em cuidado paliativo, a gente é muito focado em olhar para o paciente, para a família. Mas, infelizmente, outros especialistas, outros colegas, às vezes, não têm esse exercício, né? Isso é muito triste. Cara, tem uma pergunta aqui, a Beth está trazendo uma pergunta interessante, falando justamente sobre epilepsia. Tem algumas síndromes epilépticas que são muito graves, né? De certa forma, Sim, é uma doença que é às vezes estigmatizante. Tem até algumas religiões que olham para aquele paciente, que é aquele paciente que tem a epilepsia de difícil controle, até com o olho até meio meio torto, né? Até dizendo que às vezes seja alguma manifestação sobrenatural ou de eu até no meu internato eu lembro disso, de uma criança com uma epilepsia de difícil controle e que veio um líder religioso benzer para tirar o espírito dele. E não é nada disso, né? É uma doença neurológica que precisa do remédio certo ou da combinação certa de de anticonvulsivantes remédios, né? ou da cirurgia, né? A Beth está aqui perguntando, cabe abordagem em cuidado paliativo para esses pacientes, para essas famílias? Eu acho que cabe, né? Eu acho que a abordagem, ela é para toda doença que seja incurável, que precise de suporte, que é crônica, que seja Uhum. debilitante. Tem algumas síndromes epiléticas que cursam com encefalopatias progressivas, né? Então a pessoa vai Uhum. perdendo a capacidade cognitiva Uhum. progressivamente, e aí é muito mais claro, né? Aham. Mas as pessoas que têm epilepsia de difícil controle, elas têm um risco maior de morte súbita, né? Provavelmente isso é relacionado às alterações elétricas mesmo, né? Então, Uhum. muitos pacientes que têm epilepsias de difícil controle e que a gente não consegue achar um tumor, uma displasia cortical, uma coisa assim, é porque Uhum. tem pequenas alterações celulares ali nos canais iônicos que proporcionam aquela epilepsia, né? Uhum. E que são os mesmos canais que estão ali no coração e que fazem seu coração bater ritmado, né? Então, por isso que você tem esse aumento de morte súbita aí nessas pessoas. Uhum. E a necessidade de suporte e de cuidado é tão grande quanto, né? Uhum. Eu sempre penso que as doenças que são incuráveis, né, e que não têm uma evolução tão clara, né, por exemplo, esclerose múltipla, né, Uhum. é diferente de esclerose lateral amiotrófica, que tem uma mediana de sobrevida bem definida, o Aham. paciente vai viver aquele período, vai ficar gravemente incapacitado e vai falecer. As moças, né, porque a maior parte são moças que É têm isso. esclerose múltipla, vão ter um quadro progressivo ou secundariamente progressivo numa fase da doença, que elas vão parar de responder às terapias modificadoras Uhum. de doença, e aí elas vão começar a progredir. Tem muitas delas que têm um comprometimento cognitivo associado à Aham. doença também, né? Transtorno neuropsiquiátrico, e como Uhum. isso é incapacitante, né? E atua na qualidade de vida delas. Eu acho que essas moças, elas merecem tanta abordagem, por exemplo, quanto os Uhum. pacientes com ela, né? Eu não tenho Que a dúvida gente disso. sabe que vão falecer mais rapidamente, né? Inclusive, sobre você viver com uma doença que você pode ter um novo surto, sabe Deus quando, né, Cá? Isso é um fator Exatamente. estressor, eu acho que de um tamanho gigante. Por mais que você esteja funcional, você já tem o diagnóstico, às vezes você não tem nenhum estigma da doença per si, mas que você levanta de manhã e fala, e se eu tiver um surto hoje, né? E se esse surto for na minha medula? E se esse surto for no meu frontal? E você acaba ficando extremamente sobressaltado, né? Vai dizer que justamente você sendo portador de uma doença que ameaça a vida, uma doença que inclusive pode até ficar estável, pode evoluir de uma maneira rapidamente progressiva, pode ter um leque, né,
um espectro muito diferente de manifestação clínica, e essa pessoa vai estar em sofrimento, obviamente, desde o diagnóstico, né? Com certeza é um candidato a uma abordagem em cuidado paliativo, especialmente multiprofissional também. Cara, eu estava puxando alguns comentários aqui. A Ohana perguntou agora há pouco qual foi o artigo que você citou do New England. Ohana, me puxa depois no direct que eu te mando. É um artigo super recente sobre conferência familiar. Eu mando para você, não tem problema. O Carlos Cleito estava falando justamente sobre o cuidar com qualidade de vida e um cuidar que vai ser para o paciente e para a família. E essa deve ser exatamente a abordagem do futuro. Eu acho que essa tem que ser a abordagem do presente, né, Carlos? Isso, na verdade, a gente que não está fazendo isso, a gente já está atrasado há um certo tempo, né? Eu acho que olhar para o paciente, né, como pessoa, né, não como doença, é uma coisa que não pode ser não estar na agenda do dia do médico, né? E eu acho interessante como os próprios pacientes trazem cada vez mais isso, né? A questão da autonomia, deles poderem decidir o que é melhor para eles, né? Sim. Até teve um fato engraçado. Eu tava de plantão lá na UTI, né? Aí tinha uma paciente lá e a enfermeira veio me falar assim: doutora, a paciente não quer ficar com o compressor mecânico. Aí eu falei assim: e você tá me perguntando? Ela assim: não, porque ela teve um TEP, né? A gente vai deixar ela sem compressor mecânico? Eu falei assim: mas você perguntou pra ela por que ela não quer ficar com compressor mecânico? Não, não perguntei, mas é um absurdo, não pode ficar sem um compressor mecânico se ela tiver outro técnico. Não, vamos lá conversar. A gente foi lá conversar com o paciente. Aí a paciente virou para mim e falou assim: olha, isso é um direito meu, isso faz parte da minha autonomia, não querer ficar com um compressor mecânico. Eu virei para a enfermeira e falei assim: ela tem razão. Faz parte da autonomia dela, se ela entende quais são os riscos dela ficar sem a compressão mecânica e ainda assim ela deseja ficar sem um compressor mecânico, sim, a gente tem que tirar um compressor mecânico dela, ela tem razão. Aqui o hospital não é igual à prisão e a gente Exatamente. não pode fazer as coisas contra a vontade do paciente, vamos tirar o compressor mecânico. Ela chorou assim, né? Pá! Doida. O olho da enfermeira fez assim, pá! Mas foi. Depois a gente sentou e deu risada. Eu falei assim, nossa, eu tive que me controlar para não rir de você lá no box na frente da paciente, porque seu olho arregalou para mim. Eu falei, vou tirar o compressor. E eu acho que as pessoas, especialmente os pacientes, eles vão vir muito mais imbuídos desse discurso daqui para frente, sabe, Cá? Eu acho. Sim, com certeza. O que é maravilhoso, entendeu? Sim, eu Eu falei acho. assim, gente, essa paciente. Foi muito engraçado que a paciente falou assim que ela precisava de ajuda porque ela queria conversar com os médicos cirurgiões, que ela entendia que ela tinha uma doença neoplásica metastática, mas ela não queria operar mais. E vai dizer que ela não está imbuída, inclusive, da autonomia dela e pode falar disso, né? Aí eu falei assim, então, olha, eu vou pedir para chamar uma equipe muito legal para te ajudar a conversar com seus médicos, que é a equipe de cuidados paliativos. Cara, o nosso tempo está acabando. Já começou até uma luzinha aqui para mim. Eu adorei a conversa, obrigada. Foi ótimo mesmo. A gente abriu um monte de gavetinha aqui, passíveis para a gente falar, mas sei lá quanto tempo. Dá para falar uma vida, das gavetinhas, né? Mas, cara, eu sempre termino essas conversas fazendo uma pergunta para o convidado, perguntando bem assim: que legado você quer deixar para esse mundo quando você for embora dele? O que você quer deixar, cara? Engraçado isso, né? Eu vou fazer 40 anos em janeiro. E esse ano eu fiz várias reflexões sobre isso, né? De como é estar no meio da vida e o que eu gostaria de fazer daqui até o final. E eu acho que é isso, né? Eu quero fazer alguma coisa que eu realmente possa deixar para o mundo como uma coisa boa, né? Isso inclui divulgar cuidados paliativos, divulgar que as pessoas têm direito à autonomia, cuidar dos pacientes dessa forma, né? Dando o direito deles escolherem o que é melhor para eles e poder fazer iniciativas
relacionadas com isso, assim, sabe? De poder realmente deixar uma coisa boa pro mundo, sabe? Cá, eu acho que você está no caminho. Eu estou muito orgulhosa do que você e as meninas estão fazendo na Associação Brasileira de Neurologia. Obrigada pela conversa. Foi um prazer te ver. Foi Obrigada bom que eu, o matou um prazer é pouquinho a meu. saudade. E eu Matou espero que a gente sim. se veja logo. Tá bom? Um beijo, Obrigada. gente. Um Boa beijo. noite. Boa semana. Um beijo, amiga. Tchau. Tchau.